Luz, câmera, aprovados do Enem. Tamo junto aí para sua prova, pro Exame Nacional do Ensino Médio. Hoje, fera, a gente tá matando aqui num tiro curto a Idade Média. Poxa, professor, vai matar a bichinha da Idade Média? No bom sentido, né, fera? Se você tem acompanhado aí as provas do Enem, do novo Enem de 2009 para cá, você tem notado que Idade Média é aquele assunto que não aparece tanto na sua prova. Professor Donzelo, por que eu vou estudar se ele não aparece tanto? Porque o que não aparece tanto também está na sua prova e está lá praticamente todos os anos. Em épocas de SISU, o sistema unificado aí de seleção, você sabe que uma questão, duas questões, elas podem fazer muita diferença na hora do SISU. Então, a gente está matando Idade Média no Aprovados do Enem. A gente está aqui com um tiro curto para a tua aprovação. VV, tive notando que o que mais aparece na prova com relação à história medieval, lá na categoria de Ciências Humanas, é justamente algo referente à história cultural. Então, hoje eu trago aqui para você a nossa aula de Cultura e Arte no Medievo. Lembrando, né, gente, que medievo é o apelido mais fofinho que a Idade Média recebeu, digamos assim. A Idade Média, que é o tempo mais apelidado pela historiografia tradicional, vai receber vários apelidos pejorativos. Dentro desse grande mar de apelidos, a gente vai encontrar aqui o termo medievo como o mais fofinho deles, digamos assim, para caracterizar a era medieval. E muitas vezes o aluno cai naquela pilha de ouvir muita gente dizer que lá na Idade Média, por conta do controle da igreja, a produção cultural ela foi totalmente freada. E na verdade eu quero lembrar para vocês que enquanto a humanidade existir, fera, vai haver produção de cultura. Isso aí é inerente ao homem. Você estuda aqui com meu amigo Pedrão, Pedro Germano, lá em Sociologia. Então, você vai ver que essa produção cultural é inerente ao homem. Eu tenho aqui uma cultura diversa, que vai abarcar desde os castelos medievais, traços marcantes da sua arquitetura. Vamos encontrar a representação no artesanato da nobreza, com todos os seus salamaleques, suas roupas que demonstravam sua posição social de status elevado na sociedade estamental do medievo, lá no feudalismo, até mesmo a figura de mosteiros, a figura dos cavaleiros medievais. VV, mais uma imagem de videogame, é que ela tá tão bem feita, né, fera? Então, tirando aqui a caveira que aparece no escudo, nós temos a representação de um cavaleiro templário, a cruz templária que aparece aqui, basicamente nessa parte frontal da armadura do cavaleiro. Eu vou encontrar aqui também uma sátira com relação à igreja. Percebam que os membros do clero, pessoal lá da forte igreja católica medieval, que ditava as relações de poder dentro do feudalismo, dentro do sistema feudal, eles aparecem aqui na imagem e eles estão pegando fogo. Eu vou te explicar mais na frente que foi durante a Idade Média que a igreja tocou fogo no inferno. Como assim, professor? Até a Idade Antiga, fera, o inferno era passado para as pessoas como um local escuro. E o diabo, muitas vezes, era passado como um cara bonito. Como a primeira referência bíblica ao diabo é a referência que fala de Lúcifer, a ideia do anjo de luz que caiu do céu. O inferno da antiguidade era um local escuro com um diabo bonito. E convenhamos, esse inferno não assustava ninguém. Na Idade Média, a igreja vai tocar fogo no inferno. E ela vai criar um inferno mais assustador. O Tribunal da Inquisição, o pessoal do Santo Ofício, que na verdade matava em nome de Deus, os torturadores da Idade Média, o pessoal da Ordem Dominicana, os inquisidores, os caras que utilizaram as cruzadas e a peste negra para dizimar boa parte da população do Ocidente Europeu, esses caras vão criar um inferno assustador, que agora está em chamas, que apresenta ranger de dentes, choro de menino pequeno, que apresenta cheiro de enxofre, que apresenta agora um diabo que vai ser pintado de vermelho. Vão ser colocados os chifres, o rabo e também o tridente para espetar a bunda do irmão desobediente na Idade Média. Sejam bem-vindos aqui. Então, eu começo com alguns estigmas sobre a Idade Média. Encontramos aqui esse rapaz fofinho aqui, fazendo umas leituras. E o que ele vai encontrar, eu já adiantei para vocês. Idade das Trevas e a Longa Noite dos Mil Anos. São expressões pejorativas utilizadas pela historiografia para caracterizar o medievo entre os séculos 16 e 18. É isso, fera. No início da Era Moderna, havia aquela ideia de que o tempo medieval foi um tempo marcado pelo controle da igreja. Então, como muitos tinham aquela ideia de que pouco se produziu cultura,
ela foi estigmatizada pejorativamente por muitos anos. O Renascimento trouxe isso. Aquela velha ideia de que a arte, ela teria nascido em Grécia e Roma, ela teria morrido durante a Idade Média e estaria renascendo na Idade Moderna. Então são estigmas pejorativos. Eu só posso utilizá-los se a questão especificar no Enem que eles são estigmas preconceituosos que foram lançados sobre a Idade Média por conta do amplo controle da Igreja. Então, o que significam? Idade das Trevas, a ideia da obscuridade, então seria uma referência ao que eles chamavam de baixa produção cultural. Lembro que é um termo equivocado, né? Se o termo estiver na prova sem maiores explicações, você pode escrever ao lado do item, drogas, drogas pesadas, né? Não me marque, não sou eu. E eu encontro aqui o segundo termo, que é o que vai chamar a Idade Média de a longa noite dos 1000 anos. Professor, quando a gente diz que uma noite foi longa, é porque ou ela foi muito boa, ou ela foi muito ruim. Professor, passei a noite com o amor da minha vida, a noite foi longa, a noite foi boa. Professor, a noite foi longa, foi ruim, foi uma desgraça, o tempo demorou muito a passar. Passei a noite com a minha sogra, né? É nesse segundo sentido, brincadeiras à parte, que nós vamos utilizar que a historiografia tradicional vai chamar a Idade Média de a longa noite dos 1000 anos. É como se ela tivesse demorado por conta do controle da Igreja. E se a gente for olhar cronologicamente, a Idade Média ela realmente dura quase 1000 anos. Você vai da queda de Roma em 476 até a queda do Império Bizantino em 1453. Então, realmente é um interlúdio muito grande. Lembrando que o ano 1000 lá na Idade Média, ele foi marcado por várias crenças, muita gente que nutria a ideia escatológica de fim de mundo, algo que foi repetido lá no ano 2000, né, gente? Por conta da previsão de um rapaz chamado Nostradamus, o ano 2000 foi um ano em que muitas pessoas acreditavam que o mundo ia acabar. Assim como no dezembro de 2012, a famosa previsão do fim do mundo maia, ela também deixou muita gente pilhada ao longo do mundo. Quero adiantar que, enquanto em várias partes do mundo as pessoas se mataram, tanto no ano 1000 como no ano 2000 e até em 2012, aqui no Brasil, por exemplo, no ano 2000, nós temos um alto índice de pessoas que serão inclusas em listas como o SPC e o Serasa. O brasileiro resolveu aproveitar o fim do mundo estourando os cartões de crédito, tá? Então, nós temos esses estigmas que serão lançados. Eu adianto para vocês que a gente nunca deve esquecer. A Idade Média é o tempo mais apelidado da história da humanidade. A Idade Média, ela tinha mais apelidos do que você, quando era pequeno, só porque você tinha aquela cabeça exótica e as pessoas se chamavam de pirulito, de cocão, de cabeça da burra, né? A Idade Média, ela também será chamada dessas várias formas aí pejorativas, tá? No século XIX, a Idade Média passa a ser caracterizada como o tempo que lançou as raízes do romantismo. Você tá lá na literatura, alô, alô, meu amigo Ícaro, você tá lá estudando literatura conosco, no Aprovados do Enem, e você aprende que naquela geração do romantismo, na fase do romantismo, em que ele traz mais a ideia do exagero do cara que é romântico, da mulher que é romântica, ele vai buscar esse exagero nas novelas de cavalaria na Idade Média. O amor ideal, o valente cavaleiro, a bela princesa. Então, o romantismo passa a ser um pouco, passa a trazer, de certa forma, uma valorização diferente para a era medieval. Quando chegamos ao século XX, ela passa a ser vista como deve ser vista no seu Enem, como um fruto do seu próprio tempo, onde houve uma imensa produção cultural, independente do controle da Igreja Católica, mas nós temos aí uma produção de cultura que é inerente ao homem. Lembrando lá que quando você estuda a teoria das ciências humanas, a teoria da história, nossa querida historiografia, você encontra lá, na primeira geração da Escola dos Análises, aquele movimento historiográfico que é chamado de a Revolução Francesa da Historiografia, pelo inglês Peter Burke. Nós encontramos os fundadores da Escola dos Análises, o Marc Bloch e o Lucien Febvre, como grandes medievalistas e que vão reestudar a Idade Média, mostrando sim que a Idade Média ela possuía uma grande gama, não apenas cultural, mas social, econômica e de outras coisas a serem estudadas. Daí eu tenho a educação, uma educação dividida em duas categorias. Educação religiosa, realizada em paróquias e mosteiros. Os mosteiros, um destaque para a vida dos monges, que passavam boa parte de suas vidas em clausura, muitas vezes tentando salvaguardar, tentando restringir aquele conhecimento que só a igreja tinha. Quando você assiste lá o filme O Nome da Rosa, onde você vai encontrar, inclusive, lá nos bastidores, a participação do Jacques Le Goff, grande historiador, você vai encontrar a ideia do monge
que muitas vezes passava o veneno na página do livro para que ninguém tivesse acesso àquele conhecimento. Então, como lá na Idade Média, muitas pessoas já tinham aquele vício de meter o dedo na língua para passar a página do livro, o cara ia colocar o veneno, porque você ia meter o dedo na língua, ia meter o dedo no livro, ia meter o dedo na língua de novo e provavelmente você ia embarcar. Era uma forma da igreja ela conseguir reter o conhecimento para si. Na educação leiga, lembrando que a gente quando lê o termo leiga, pensa leiga é burra. Não, não só. O termo leigo também significa laico, então eu falo da educação fora da igreja durante a Idade Média. Eu encontro aqui a formação das primeiras universidades medievais. Importante que se diga, importante que se destaque, que se eu considerasse, como muita gente considerou durante anos, que a Idade Média era um tempo de pouca importância cultural, o que dizer se eu lembro que as primeiras universidades do mundo são medievais, né? Então, é uma herança que vem lá do medievo. Oxford, atual Inglaterra, você encontra aqui essa arquitetura peculiar da Idade Média, essa arquitetura deslumbrante. Salamanca, atual Espanha, Paris, atual França, Bolonha, atual Itália, elas são as primeiras universidades do mundo e elas são made in Idade Média, digamos assim. Com relação às belas artes, e aqui eu tenho pintura e escultura, eu tenho aqui uma arte religiosa e sacra, os padrões que eram ditados pela igreja, o artista que precisava produzir o que a igreja exigia. Na arquitetura, o destaque para as catedrais, basílicas, castelos e, principalmente, para dois estilos. Românico, um estilo mais simples, como diz o nome, românico vem de Roma, então você vai encontrar aí comigo umas características que são parecidas com a arquitetura romana. Estamos aqui entre os séculos XI e XII, ele é mais simples, ele apresenta aqui basicamente essa primeira imagem que nós temos, o uso das abóbadas, os pilares mais grossos, note que é uma construção arquitetônica não tão alta se comparada ao outro estilo, janelas estreitas. Na igreja românica, o fiel entrava e ele se sentia num ambiente escuro. Seria uma forma de buscar a Deus, seria uma forma também de intimidá-lo. Quando nós chegamos aqui ao gótico, entre os séculos XII e XIII, nós já encontramos um estilo que é bem mais complexo. Quando você olha aqui para a segunda imagem, você nota que você tem realmente algo mais complexo de ser construído. Verticalidade, as torres esvoaçadas que quase tocam o céu, os arcos ogivais tão complexos, um estilo elegante, exuberante. O fiel que entra na igreja gótica, o fiel que vai lá em Notre Dame, por exemplo, a catedral de Notre Dame tão famosa, onde Napoleão Bonaparte certa vez obrigou um papa a coroá-lo, você vai olhar para cima e você vai ver que o teto da igreja é tão alto que a tendência é que o irmão pense, nossa, como eu sou pequeno. Como o ser humano é o sulfato do pó da bosta, né? Como se comparado à grandiosidade divina, como a gente é muito pequeno. Então, essa era a ideia que a igreja gótica passava. Eu tenho um choque entre cores claras e cores escuras, mas as cores claras prevalecem. É por isso que aqui vai uma dica muito importante. Se o gótico estiver na sua prova do Enem, possivelmente, fera, possivelmente, ele será chamado de poética da luz. Anote, a poética da luz é um sinônimo de arte gótica para a hora da sua prova. E eu garanto para você que se o termo poética da luz aparecer no lugar do termo gótico, o estrago vai ser imenso. Porque, obviamente, muitas das pessoas que estarão lá fazendo a prova, elas, infelizmente, elas não vão ter acesso a esse sinônimo, tá? Eu vou encontrar aqui a filosofia. Alô, alô, meu amigo Pedrão, Pedro Germano, seu professor aí de filosofia e sociologia. A gente encontra aqui essa moça fofa que aparece representando ali uma espécie de réplica do pensador de Rodin. E aqui eu tenho dois nomes. Agostinho, foi canonizado, virou Santo Agostinho. Agostinho de uma escola chamada patrística, ele que traz lá a tentativa de mesclar a fé com a graça. É por isso que o Lutero vai trazer isso na Reforma Protestante, porque Lutero, antes da Reforma, era um monge agostiniano. E eu encontro aqui, agora já na Baixa Idade Média, o Agostinho é do início da Alta Idade Média, do auge do feudalismo, na verdade, transição da antiguidade para o feudalismo. Eu tenho Tomás de Aquino, tá? Que vai aparecer na Baixa Idade Média. E aí, eu já tenho um período de crise das estruturas feudais, eu já tenho uma escola filosófica chamada de escolástica, onde você vai encontrar aqui essa mescla entre a fé católica e a razão.
O Tomás de Aquino, que também virou santo, São Tomás de Aquino, ele vai dizer que as verdades da razão não invalidam as verdades da fé. Então vai existir uma mescla entre a racionalidade, que de certa forma é um resquício renascentista, e também o ideário católico medieval. Aqui você encontra, dentro da Idade Média, por exemplo, essa barba romântica, né, meninas? Imaginem aqui o seu boizinho com uma barba dessas, né? Tomar aquela sopa com o seu boizinho, chupar assim um sorvete, comer, sei lá, um pirão, né? Bebê, parei, tá bom? Então, para encerrar a nossa aula, eu tenho aqui a música e a literatura. Na música sacra, o canto gregoriano. Você que de repente vai lá à igreja católica, ou você que passa assim, de frente de uma igreja católica, normalmente no domingo pela manhã, aquela missa matinal assim bem cedinho, e você encontra lá os irmãos católicos cantando, todos em uníssono, todos numa só voz, sem divisão de vozes, e aquele é o canto gregoriano, que também é uma herança medieval. Vamos encontrar aqui também a música leiga. Se ela é leiga, eu falo da música fora do ambiente eclesiástico, fora do ambiente católico. Então, eu destaco principalmente as canções trovadorescas, parte integrante da cultura popular no medievo. Os trovadores que cantavam oralmente, de geração a geração, as histórias que normalmente falavam sobre o amor dos valentes cavaleiros pelas belas princesas medievais. Lendas famosas, como a própria lenda do rei Arthur e dos cavaleiros da Távola Redonda, o mago Merlin, a espada sagrada, Excalibur, sem rima, né, dons? Excalibível, né, mais seguro. Você vai encontrar uma reprodução desse ideário. Mal comparando, mas fazendo um pequeno paralelo, quando você olha para os repentistas do Nordeste do Brasil, nós temos aí uma arte parecida. Quando você olha para os aedos na Grécia Antiga, que também eram poetas cantadores, nós também encontramos essa arte de utilizar uma fonte oral musicada para passar as nuances culturais de um certo tempo para a posteridade. Encontramos aqui também a literatura, um destaque para a poesia épica e também para a poesia lírica. Eu tenho aqui as epopeias, as aventuras dos grandes cavaleiros, como eu citei, os Cavaleiros da Távola Redonda, e a poesia lírica, como a Canção de Rolando e algumas outras obras, que irão trabalhar com essa ideia do amor perfeito, do cavaleiro valente, apaixonado pela bela princesa. ênfase na figura de cavaleiros e princesas, encontramos o ideário aqui dos castelos medievais, aquela vida um tanto quanto bucólica dentro do feudalismo, dentro do sistema feudal. E a dica interessante é que também existia uma literatura subversiva no medievo. Quando você encontra lá obras, por exemplo, como Alcassino e Nicoleta, você encontra uma satirização da figura do cavaleiro e da figura da princesa na Idade Média. Então, é isso, meu fera. A Idade Média vai estar no Enem e, estando no Enem, é a cultura medieval que vai estar na sua prova. Essa é a sua aula e também a sua dica do portal que mais aprova pela internet. Eu sou o VV, eu estou com os aprovados do Enem. E você?